Oi gente, nós somos estudantes de Ciências do Mar pela Unifesp e hoje vamos apresentar o tema de derivadas em fenômenos físico-químicos. Vamos aprender mais? Vocês já se perguntaram quando o cálculo diferencial, isto é, a parte relacionada a derivadas, surgiu? Bom, até onde sabemos, Sir Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz foram os matemáticos que deram origem aos fundamentos mais importantes do cálculo, isso lá no século XVII. Desde a época dos gregos antigos, já se conhecia a reta tangente sendo uma reta que intercepta uma curva em um único ponto. Mas até então, o entendimento não era totalmente compreendido. Um dia, quando Newton observava as órbitas dos planetas, fez uma indagação do porquê que as órbitas dos planetas eram curvas. Pois, se fossem formadas por segmentos de retas, isso seria muito mais fácil de estudá-las. Isso revolucionou o cálculo que conhecemos atualmente. Hoje em dia, temos que uma derivada mede a inclinação de uma função em algum ponto particular, sendo a melhor constante de aproximação de uma taxa de variação. A reta tangente à curva y igual a f de x em um ponto PA, f de A é a reta passando por P com inclinação m igual a limite de x tendendo a f de x menos f de A dividido por x menos A. Se dermos um zoom, a curva torna-se quase que indistinguível da reta tangente, ou seja, da inclinação da curva. Bom, vamos ver como isso funciona melhor graficamente? Nessa ilustração, a descrição se torna mais visual. Veja que essa função aqui em cima, a reta mostra diferentes situações para a inclinação da tangente. No máximo da função, a derivada é igual a zero, ou seja, a inclinação da reta é zero e a reta fica preta. Quando a reta está verde, significa que a inclinação é positiva, e quando a reta está vermelha, significa que a inclinação é negativa. A derivada da função pode ser chamada de operador de derivação, isso é, o f', que é igual à derivada da função f em respeito a x. A físico-química é a área da ciência que estuda a relação entre as propriedades físicas e a estrutura da matéria, ou seja, entre as leis de interações químicas e suas teorias. O objetivo dela é descrever sistemas materiais e suas transformações, tanto do ponto de vista macroscópio quanto do ponto de vista microscópio. Uma das equações mais conhecidas dessa área é a equação geral dos gases, ou equação de Clapeyron. Ela foi formulada pelo físico-químico francês Benoît Paul-Émile Clapeyron, que deve ter pronunciado o nome errado, mas ela foi descrita para dizer como é o comportamento ideal dos gases, e a partir daí a gente pode descrever diversas variáveis. Ela envolve 4 variáveis, ou 4 propriedades dos gases. Então, ela é descrita da seguinte forma: a pressão exercida por um gás multiplicado pelo seu volume ocupado é igual ao seu número de mols multiplicado pela constante de gases multiplicada por sua temperatura. A partir da derivação da equação que eu acabei de falar, a gente pode chegar na lei de Boyle, mas como eu faço isso? Primeiro, para facilitar os cálculos, a gente vai pegar o volume, que está do lado da pressão, e vamos passar para o outro lado. Então vai ficar pressão é igual ao número de mols multiplicado pela constante de gases multiplicado por sua temperatura dividido pelo seu volume. Mas aqui temos diversas variáveis, então temos que escolher apenas uma e, desse modo, vamos derivar em relação a. A gente vai escolher a derivada da pressão em relação à derivada da temperatura. A gente vai substituir a P pela aquela fórmula que eu falei lá em cima e vai ficar a derivada do número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura dividida pelo volume em relação à derivada da temperatura. No resultado dessa derivação, podemos simplificar a derivada da temperatura, e assim vamos ter N multiplicado por R dividido por V. Esse resultado é igual a pressão dividido pela temperatura. Só que aqui a gente tem 3 variáveis importantes: a pressão, a temperatura e o volume. Então a gente vai derivar parcialmente 2 variáveis e outra a gente vai deixar como constante. Então a gente vai derivar parcialmente a pressão pela derivada parcial da temperatura, em que V é uma constante. E a gente vai ter como resultado a pressão dividida pela temperatura. Com as ideias apresentadas pelos meus colegas anteriormente,
podemos calcular que a derivada do volume pela derivada da pressão, mantendo a temperatura constante, nós utilizaremos, primeiro, a equação dos gases ideais, que é volume igual a nRT sobre P. A gente pode pegar esses dados e substituir no lugar do volume da nossa primeira equação. Então, vamos ficar com ela reescrevendo, vamos ficar assim. Então, vai ser a derivada do nRT sobre P dividida pela derivada da pressão, mantendo a nossa temperatura constante. Depois disso, passaremos para podemos escrevê-la de uma outra forma, colocando como a derivada do volume dividida pela derivada da pressão, mantendo a nossa temperatura constante, vai ser de nRT vezes a derivada de 1 sobre P sobre a pressão. E como podemos resolver essa equação? Se pegarmos nRT vezes a derivada de 1 sobre P sobre a derivada de P, a gente pode reescrever isso de uma forma mais prática, colocando derivada de 1 sobre x dividida pela derivada de x, escrevendo como a derivada de x elevado a menos 1 sobre a derivada de x, que resultará em menos 1x elevado a menos 2. Bom, mantendo o mesmo raciocínio, podemos pensar que nRT vezes x menos 1 sobre p ao quadrado, a gente reescreve isso como menos nRT sobre p ao quadrado, nos dando menos v sobre p. Então chegamos ao resultado, menos v sobre p. Graficando isso, vamos ter que o volume decresce conforme a pressão aumenta. Traçando uma reta tangente, vamos ver que o coeficiente angular disso é negativo. Tá, mas o que importa isso para mim? Bom, esse gráfico é nada mais nada menos do que a lei de Boyle, uma das leis mais importantes dentro da físico-química. Então, em suma, nesse trabalho, através de todos esses cálculos, derivando a função de Clapeyron, chegamos até a lei de Boyle, que discorre precisamente sobre como as mudanças no volume afetam a pressão e vice-versa. Dentro das aplicações da lei de Boyle, temos os pistões, que estão presentes em motores de carros. Eles possuem uma parede que, quando comprimida, o volume que está dentro do recipiente diminui. Tendo uma diminuição dessa pressão, vamos obter a expansão de um volume. Além dos pistões, com a lei, é possível planejar o funcionamento de cilindros de mergulhadores. E além disso, é possível deixar a pressão interna de uma sala superior à externa, o que é muito utilizado nas indústrias farmacêuticas. Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim é incrível ver toda essa interdisciplinaridade e como isso está presente no nosso dia a dia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso tema e não esquece de ver as referências. Até mais!